Com Diego Costa de fora, o Grêmio tem apenas uma grande dúvida para o confronto contra o Estudiantes no time. Renato trabalha as dificuldades para tentar encarar o time argentino aqui em La Plata da melhor forma, arrancar pelo menos um ponto para estar vivo na Copa Libertadores. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão mais uma vez aqui com vocês no canal para a gente falar dos últimos bastidores. A gente está aqui na concentração gremista no Hotel Gran Brizo La Plata. O Grêmio chegou há pouco, a gente tem a lista de relacionados com poucas surpresas, mas uma novidade que é determinante para o time gremista. A gente vai falar sobre isso, sobre o provável time do Grêmio, sobre as mudanças que o Renato pode falar, mas principalmente sobre a grande dúvida que paira em relação ao 11 inicial de Renato para a partida importantíssima da Copa Libertadores amanhã contra o Estudiantes. Mas antes vamos falar de Alcone Pizza. Se tu está procurando aquela tua pizza de longa fermentação, pizza brotinho, pizza cone, chama eles que eles fazem até a entrega de pizza por encomenda, pizza congelada, e aí tu vai ter pizza de muito boa qualidade na tua casa. Ou chama o food truck da Alcone também para fazer o teu evento, teu aniversário, um evento que tu tá planejando. Então chama eles que eles vão te atender da melhor forma e fala lá que tu veio pelo canal do Picão, que sempre tem um descontinho especial na tua compra. Olha só, gente. O Grêmio chegou há pouco aqui no Hotel Gran Brizo em La Plata e com a lista de relacionados, com os jogadores por aqui, a gente teve talvez a grande surpresa, a grande informação da tarde, que é definitivamente a ausência de Diego Costa entre os relacionados. Com isso, o Grêmio perde o seu principal centroavante, seu principal atacante, o jogador que para mim seria o diferencial do Grêmio nesse jogo, que vai ser um jogo muito brigado, um jogo muito lutado, um jogo que o Grêmio precisa muito mais do que qualidade a mais do que o Estudiantes, mas muito mais vontade e também garra. Aquele Grêmio copeiro, aquele Grêmio dos anos 90, seria muito importante amanhã no Estádio Uno, e o Diego Costa representa muito disso, e o Grêmio terá a ausência dele na partida. E aí, claro, a gente tem o restante da lista de relacionados. Tem Thiago Beltrame, Kaique, Marchezinho, os laterais são Wesley Costa, o Zé Guilherme, o Fábio, o João Pedro, os zagueiros Nathan Felipe, Gustavo Martins, Rodrigo Eli, Jeromel, Kahneman, Vidiaçante, o Dodi, o Ronald, Nathan Pescador, Cristaldo, Soteldo, aquela turma que a gente já conhece, aquela turma que a gente vinha projetando. E com isso a gente começa a projetar um time do Grêmio, que agora, com a ausência do Diego Costa, ele tem poucas dúvidas, mas tem um novo mistério que paira em relação ao que pode ser o time de Renato e como o Renato pode fazer para driblar o time do Estudiantes e toda essa pressão que acontece dentro do Estádio Uno, onde o Estudiantes vai tentar eliminar o Grêmio da Libertadores. E essa é a ideia do time argentino. A confiança por parte dos jogadores e o clima leve, ele estava instaurado aqui no hotel, tá? Apesar da pressão e da matemática não ser favorável ao Grêmio, a comissão técnica estava tranquila, o Bruno chegou ali, cumprimentou todo mundo, o Guerra também parecia muito bem. Parece que está um clima agradável por causa das vitórias que aconteceram no Campeonato Brasileiro. Então não se olha muito para a matemática nesse momento, o Grêmio está confiante e acredita que pode conseguir um bom resultado, pelo menos esse é o ambiente aqui em La Plata no hotel. E aí, a partir disso, o Renato começa a montar um time. Marchezinho com certeza será o goleiro titular, pelo lado direito João Pedro também, e aí a dupla de zaga sendo o Jeromel e o Kahneman. Pelo lado esquerdo a gente vai ter a presença do Fábio, que o Renato vai apostar como um jogador experiente, cascudo, e para esse tipo de partida. Com a ausência do Diego, ele vai começar a usar outras peças nesse sentido. O meio campo é Vidiaçante, e aí talvez a dúvida, PP ou Dodi. Só que não é PP ou Dodi a dúvida, e aí eu já te explico por quê. Vamos colocar o Dodi. À frente deles, o Cristaldo. E aí sim, pelo lado direito, para ser o substituto do Pavon, que seria o grande mistério do time do Grêmio. Se o Renato optar por PP no meio, o Dodi seria esse cara pela direita, função que ele fez também lá no Clássico Grenal e em outros jogos no Campeonato Gaúcho. Então o Renato poderia optar por um meio campo mais fechado, que pudesse ter uma retenção melhor de bola e uma combatividade maior para encarar o Estudiantes. E aí, completando o time com João Pedro Galvão e Soteldo, ou João Pedro Galvão e o Gustavinho, acredito que seria o Soteldo o escolhido. E aí a dúvida é essa, porque a grande dúvida, na verdade, fica entre PP e Gustavinho. O Dodi será titular amanhã. O Renato já praticamente definiu isso. A possibilidade dele jogar é muito grande. Então o Dodi deve ser o titular do Renato amanhã. E aí a dúvida, claro, fica entre o PP no meio campo e o Dodi na direita, ou Dodi no meio campo e o Gustavinho na direita. Essa é a dúvida que paira por aqui no ambiente, a dúvida que talvez ainda paire dentro da cabeça do Renato, que deve definir o time amanhã na palestra, antes do jogo, pelo menos comunicar o time, que já deve estar definido na própria cabeça do treinador, que, claro,
É um jogo difícil, é um jogo que às vezes um detalhe acaba mudando e tudo pode fazer diferença tendo uma conversa mais próxima com os jogadores. Então amanhã o Grêmio terá o seu 11 ideal 1 hora antes da partida e o Renato vai escalar um time que ele acredita que seja mais cascudo para o jogo contra o Estudiantes, que pode determinar a vida do Grêmio na Libertadores. A gente segue contando tudo por aqui, amanhã teremos participações especiais, tanto no Futebol Alegria do Grêmio, como também na Jornada do Bagé. Hoje ainda tem live do CCD, então segue acompanhando a gente em todas as multiplataformas e sempre lembrando, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Beijo!